Professor, é para calcular só o VA? Nós vamos calcular isso, VA, potência instalada, depois nós vamos calcular a potência demandada, depois, a partir disso, nós vamos calcular o tipo de entrada. Então, vamos lá. Para quem estava boiando, a ideia é o seguinte, no final da aula passada, nós fizemos alguns exercícios, né? Eu deixei alguns exercícios também para a gente praticar, deixei, inclusive, a questão da própria atividade, né, do próprio projeto. A ideia é que possamos fazer isso com o projeto, calcular a potência instalada, depois nós vamos calcular a potência demandada, tá? Depois que a gente fizer a potência demandada, nós vamos fazer o quê? Nós vamos definir o tipo de entrada, né, da nossa estrutura, da nossa instalação elétrica, né? Isso é um dos primeiros pontos, e isso faz parte da próxima entrega, que vai... Gente, é muito importante que vocês entendam, a entrega, ela é progressiva, nós vamos... O documento que a gente vai entregar, o primeiro documento foi meio diferente, né, que foi o escopo do projeto, mas a partir de agora, vocês vão ter uma capa com o nome dos alunos, o RA dos alunos, vai ter lá, projeto da instalação elétrica. Nesse projeto, você vai ter que colocar a primeira introdução, as características, quantos quartos são, que você já... qual é, né, a planta baixa, que você já sabe, qual a característica, né, quais os equipamentos que você já calculou, tá, que você já estipulou, você já definiu, e aí você vai calcular a potência instalada, vai calcular a potência demandada e vai colocar o tipo de entrada, tá? Acho que daqui a pouco eu vou escrever isso, deixar isso registrado também lá no Portal Liga, para que vocês possam fazer como atividade. Eu tenho que dar um tempo para vocês fazerem isso. E hoje, no decorrer da aula, mais para frente, a gente vai ter um tempo também para a gente fazer isso. Fechou? Vamos só fazer um exercício de aquecimento, depois nós vamos um pouquinho para o projeto, depois do projeto, nós podemos retomar. Eu pensei de passar a teoria primeiro e ir para o projeto, mas eu tenho dúvidas aí se não vou misturar, vocês não vão misturar os conceitos. Então, vamos fazer o exercício de fixação. Eu vou passar as atribuições aqui para vocês trabalharem no projeto de vocês. Vocês vão trabalhar no projeto de vocês, vou dar um tempo. Claro que eu não vou dar a aula inteira, óbvio, porque hoje nós temos conteúdo novo. E nós vamos voltar depois, vocês vão continuar e vão para cima, ó. Beleza? Então, vamos lá, vamos arrepiar mais um tiquinho. Então, tá aí. Esse é o exercício. Nós vamos calcular, então, cálculo. Vamos lá. Cálculo da potência. Nossa, que letrinha bonita. Pequena. Vou aumentar isso aqui. Cálculo da potência instalada. Cálculo da potência instalada. Então, vamos lá. Potência de iluminação. Primeiro, eu vou chamar isso de potência de ilu. Gente, eu não vou ficar corrigindo, não, tá? Porque senão dá muito trabalho eu ter que ficar colocando fórmula, pondo para baixo, pondo para cima. Aí eu perco muito tempo com essas coisas que não são essencial. Então, potência de iluminação. O que vai ser a potência de iluminação? Desculpem. São a vantagem de ser aula remota. Já imaginou eu dentro de uma sala de aula, 30 pessoas dentro da sala de aula, eu começo a tossir e espirrar. É pânico, né? Nesse atual contexto, é pânico. O pessoal sai correndo, abrindo janela, fugindo da sala, né? Mas, enfim, aqui eu posso, né? Quando eu tossir e espirrar também, você tampa o seu microfone aí. Brincadeira. Potência de iluminação, são 8 cômodos, né? Vezes o quê? Eu estou considerando uma lâmpada de 100 VA, que é 100 watts, tá, gente? Volt ampere, watts de consumo. Então, eu estou considerando aí 8 cômodos, cada um dos cômodos com uma lâmpada de 100 watts, porque eu gosto de enxergar bem os cômodos da minha casa. Então, aqui, só de iluminação, eu tenho 800 VA. Tá? 800 volt ampere, 800 watts. Tá, agora vamos ver a potência com relação, vou pôr EQP aqui, potência dos equipamentos, tá? Potência dos equipamentos. Tá, eu pedi para vocês colocarem a potência. Quanto que é uma geladeira duplex 430 litros consome? Aí eu coloquei uma referência para todo mundo trabalhar junto. Então, vamos consultar a NDU 001 da Energisa. Então, vamos lá na NDU. A NDU está lá na página 35. Mas antes de ir para a página 35, vamos voltar para a página 01. Vamos lá. O que significa o raio de NDU que esse professor passou para a gente? É a norma de distribuição unificada da empresa Energisa, tá? Ela fornecimento de energia elétrica em tensão secundária.
tá? Edificações individuais ou agrupadas até 3 unidades consumidoras. Tá? Por que até 3? Porque a partir de 3 aí já tem um projeto diferenciado para o tipo de entrada, tá bom? Mas, enfim, isso aqui é o título, né? A gente vai vir aqui, tem todo um sumário, tensões de fornecimento, limite, tipo de atendimento, categoria de atendimento, tipo, tá? Cara, isso aqui é muito top. Quem quiser, tiver curiosidade para entender um pouquinho mais sobre como funciona, né, a sua energia na sua casa, como que você recebe, como é cobrado, como é toda a parte de contabilização, tá aqui, tá? Tem todos os detalhes da Energisa, que é responsável, por exemplo, por Extrema, tá? Então, nós vamos lá na página 33, que tem a tabela potência média, tá? De aparelhos e equipamentos. Então, ela criou uma tabela para você considerar nos seus projetos, uma tabela com a potência média dos equipamentos. Então, o primeiro equipamento que nós vamos olhar é a geladeira duplex. Vamos procurar a geladeira aqui, então. Opa, era isso que eu queria fazer. Geladeira duplex. Então, a gente vai aqui, eu não vou pôr no Ctrl F, não, vou na geladeira aqui. Olha lá, geladeira duplex, 430L. Se você está aberto aí, ó, é o item 137. 137. Qual dos dois que eu vou pegar? 150 watts ou 167 VA? Gente, nesse momento é um momento importante. Então, respira fundo. Você está comendo alguma coisa, você está olhando para outra coisa, você está olhando sua mensagem no WhatsApp, pare um minutinho, porque tem momentos X da aula, e esse é o momento X maiúsculo, tá? Então, vamos lá. Olha, aqui nesse próprio exercício, eu deixei para vocês aqui ó, alguns vídeos muito bacana, muito bacana, que falam sobre fator de potência para quem quer evoluir. Um sinal trifásico, né? Na verdade, a distribuição é trifásica, e dentro da distribuição, e dentro da toda a parte de unidade de medida, nós temos o quê? Nós temos a ideia de 3 tipos de potência diferente. É a potência aparente, que é a potência que nós estamos consumindo, a potência ativa, que está relacionada com a geração do trabalho, e a potência reativa. Então, um equipamento que é puramente resistivo, que é uma resistência, ele não tem potência reativa. Mas qual é o exemplo do equipamento resistivo, professor? Chuveiro. Qual outro exemplo? Qualquer sistema, qualquer equipamento de aquecimento resistivo. Então, existem vários tipos de sistemas de aquecimento resistivo, tá? Que são feitos com resistência. Então, quais são os 3 elementos básicos do circuito elétrico? Ô, professor, estou boiando, estou na engenharia civil, ou até mesmo na mecatrônica. Gente, isso é a parte de circuitos avançados, né? São os 3 elementos. São resistores, capacitores e indutores. São os 3 elementos básicos, né? Nós temos aqui também transistores, CIs, mas assim, pensando na parte de circuitos básica, tá? Então, capacitor, indutor e resistor. O resistor é a parte resistiva, é a parte pura. Tudo que envolve um efeito capacitivo e um efeito indutivo são efeitos reativos, porque a energia alternada reage com esses componentes, tá? Então, um capacitor ele tem a capacidade de armazenar energia elétrica, e o indutor também tem a capacidade de armazenar energia, mas na forma de campo magnético. Lembrando das aulas anteriores, nós temos lá o transformador, que é feito por indutores e que trabalha com toda essa questão de campo magnético, né? Mas, enfim, a ideia é a seguinte: se você tem um sistema onde tem, por exemplo, um computador, onde tem, por exemplo, uma televisão ou outro equipamento eletrônico, você vai ter uma potência reativa na sua estrutura elétrica. Se você tiver um motor, o motor é normalmente indutivo, então você vai ter uma tendência a ter, normalmente, instalações de grande porte, características indutivas, principalmente por grande uso de motores. Aí começa a fazer um pouquinho mais sentido na sua cabeça, porque eu uso banco de capacitores. Então, na aula passada teve alunos que falaram, professor, e o banco de capacitores? E é isso que significa mais ou menos isso. O efeito indutivo, ele tem ele gera um atraso que é inverso ao atraso que o efeito capacitivo gera. Então, para combater, põe entre aspas, para combater um efeito indutivo, eu uso um efeito capacitivo para balancear esses efeitos, que são contrapostos em termos de defasagem, e gerar algo mais neutro, gerar algo mais próximo do resistivo puro. Professor, que papo de maluco! Mas acontece, tá? Mas não é o foco da nossa disciplina. Tudo isso é para explicar a diferença entre VA e Watt. Watt normalmente é a potência ativa, VA é a potência ativa
e a potência aparente é o VA. Ativo é watt e aparente é VA. Aparente é o que eu consumo da rede elétrica, e é esse que importa, porque é o que eu consumo deles. É o que realmente eu estou puxando, drenando, absorvendo, e que eu vou ter que pagar, entendeu? Então, eu preciso sempre calcular o VA. Então, a partir do que você tem watt, do watt você consegue ir para o VA, como? Usando o fator de potência do equipamento. Você pega, o fator de potência varia de 0 a 1, o fator de potência ideal é 1, e o que você faz? Você pega a potência em watts, divide pelo fator de potência, você acha a potência em VA. É isso que foi feito aqui, ó. Tá? Então, a partir desses números, você consegue achar o fator de potência de cada um desses equipamentos. Mas nós vamos trabalhar, em resumo, com a potência VA, que já é a potência consumida, e pode ver que é uma potência maior. Ó, a potência ativa, 150, a potência que a gente fala que é consumida, né? A aparente, está aqui 167, que é a que a gente vai usar. Tá, eu fiquei curioso para entender um pouquinho demais sobre isso. Gente, eu motivo vocês, não agora, porque agora nós estamos com outro foco, outra pegada, e vamos para cima. Mas aqui tem 3 vídeos, show de bola. Eu uso esses 3 vídeos na parte de disciplinas mais teóricas, mais básicas. Não é nosso caso, se a gente demorar muito vendo esses vídeos, conversando, nós não conseguimos chegar lá na frente, na parte de projetos de instalações elétricas, que é o nosso foco. Mas eu quero saber mais, eu quero me aprofundar mais, eu quero ficar top das galáxias nessa área, professor. Então, assista esses vídeos e ganhe conhecimento e invista em você. Dando continuidade, então, eu coloquei aqui para vocês. Isso tem tudo a ver com a metodologia ABP, né? Porque a ABP tem que motivar vocês ao quê? Pesquisarem e correr atrás. Na verdade, eu já pesquisei, então estou motivando vocês. Assistam esses vídeos, que na verdade são, uma parte deles são desenhos, tá? Então é muito legal, é um linguajar muito simples. E eu desafio você a ver. Na aula passada a gente pode trocar uma ideia sobre eles. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com esses desenhos aqui. Muito bacana mesmo. Então, voltando aqui, nós temos a potência da geladeira, que foi, calma, 167 VA. Então, vamos lá, primeira potência, 167. Mais, agora vamos para a potência do forno micro-ondas. Forno, micro-ondas. Aqui, ó, 1.239 VA. Ô, professor. Oi. Eu vi que lá no exercício você colocou geladeira, 430 litros, 127 volts. Né? Se fosse 220, não seria... O VA não seria diferente? Não, porque a grande questão aqui é só potência. Lembra, potência é volt vezes ampere, que é o VA, né? É volts vezes corrente, tensão vezes corrente. Então, não necessariamente vai ser diferente, porque a potência está aqui paradinha. Se eu aumento a tensão, a corrente diminui, mas a potência está quieta. Se eu diminuo a tensão, aumenta a corrente, mas a potência continua constante, entendeu? É a mesma coisa do chuveiro. Um chuveiro, o que define o chuveiro? Se ele é 127 ou 220 o consumo? Não. O consumo dele é a potência dele. O que define a tensão? Se ele é 220, a corrente vai ser menor. Calma aí, vou mostrar aqui. Vai lá. Então, vamos lá. Suponha que você tem um chuveiro. Essa dúvida ela é constante, né? De 4.700 watts. Tá? Que é volt ampere. Então, a potência do chuveiro é 4.700. É isso que determina o consumo desse chuveiro. Porém, contudo, todavia, entretanto, deixa eu pegar minha calculadora. Se esse chuveiro, hoje é dia hoje mesmo? Quarta-feira. Se fosse segunda, eu poderia tentar fazer de cabeça, né? Brincadeira. Mas aí, ó, se esse chuveiro for 220, ó, o que muda? Vamos calcular a corrente. Como que eu calculo a corrente se ele for 220? Eu pego 4.700, divido por 220. Aí a minha corrente vai ser de 21,36 amperes. Agora, o mesmo um chuveiro de 4.700 watts também, VA, se ele for 127 volts, o que vai acontecer com ele? O consumo dele é os mesmos 4.700, não depende da tensão. Ó, consumo igual. Só que se a tensão for diferente, o que vai acontecer? Olha a corrente para onde que vai. Eu pego os 4.700, divido por 127. Aí vai dar 37 amperes. Olha a diferença de corrente. 37 amperes. Então, por que o povo fala que economiza? Economiza no quê? Na fiação.
Porque a fiação para um chuveiro 220, você vai precisar de um fio que suporte a corrente de 21,36 amperes. Se você usar um chuveiro 127 volts, você vai precisar de uma fiação que suporte 37 amperes. É uma fiação com a bitola maior. Uhum. Então, você vai gastar menos com o quê? Com a fiação. Ah, também tem a questão de perda por efeito Joule, né? Porque vai passar uma corrente menor, vai ficar tudo mais geladinho. A tendência é essa, né? Mas é essa que é a ideia. Então, eu sei que muita gente fala sobre isso, eu sei que eletricistas falam sobre isso, né? Inventam os negócios igual pôr água em cima da caixa, sei das quantas. Cara, a física não fala nada disso. A física fala o quê? Potência é igual a tensão versus corrente. Corrente e tensão vão definir o seu condutor, né? O fio que você vai precisar. Uhum. Daqui a pouco eu acho minha fiação aqui. Eu tenho fiação aqui atrás, daqui a pouco eu mostro aqui, mas e no laboratório a gente tem até eu vou pegar no laboratório lá, todas as fiações que a gente usa numa instalação elétrica. Mas é isso que vai justificar, basicamente vai falar da sua instalação elétrica, e aí fica tudo mais fácil, né? Fiação mais fina, uma bitola mais fina é mais fácil de passar, para colocar os disjuntores, tudo é mais fácil, né? Até os disjuntores, tá? Obrigado, professor. De nada. Ô, professor, Oi. aí no caso que você mostrou aí, eles avaliam o disjuntor por esse 21 amperes aí, ou 37 amperes? Isso, nós vamos chegar na fase de disjuntor mais no final, que são os dispositivos de proteção. Disjuntor, DPS, né, que é o dispositivo de proteção contra surto, DR, tudo isso é avaliado, sim, em cima da tensão, mas como normalmente a tensão é muito parecida, né, acaba sendo, as pessoas só citam a corrente. É em cima da corrente que vai passar pelo disjuntor, que vai estar circulando no circuito, né? Então, sim, respondendo em cima desse 37 ampere, em cima desse 21,36. É claro que a tensão também faz diferença, mas normalmente os disjuntores eles cobrem toda uma faixa de tensão de baixa, né? Até mais de 400 volts aí. Então, você acaba definindo o uso do disjuntor pela corrente mesmo. Ah, tá. Obrigado. Nada. Mas nós vamos ver mais detalhes sobre o disjuntor, tá, gente? Não é só essa corrente, não. Tem o tipo, né? A curva de atuação do disjuntor, a curva de operação dele, como que a gente vê, como que ele funciona. Nós vamos ver mais detalhes, tá joia? Fiquem tranquilos que nós vamos chegar lá. Take it easy, baby. Nós vamos chegar lá com muito ânimo ainda, tá? Aí nós vamos lá, um forno micro-ondas, beleza? Agora são 2 televisores. Na aula passada eu acabei esquecendo de multiplicar, né? E um aluno me ajudou de forma brilhante aí, atento. Então, vamos lá, 2 televisores de 28 a 30 polegadas. Cadê você, TV 28 a 30. TV 28 a 30. Ó, televisor de 28 a 30 polegadas. 167 VA. Então, 2 vezes 167, mais uma máquina de lavar louça. Lavar roupas, desculpa, né? Uma máquina de lavar roupa. Vamos lá. Máquina de lavar pratos, de lavar roupas. 1111, 4 uns, né? 1111, mais 2 chuveiros elétricos, então 2 banheiros, né? 2 vezes 2 chuveiros elétricos. Vamos ver aqui o chuveiro elétrico, o que eles estão falando de chuveiro elétrico. CC, fedeu. Brincadeira. 2 chuveiros. Ó, eles colocaram uma média, chuveiro elétrico de 4.500. Mas saibam, gente, tem chuveiro elétrico de 7.500, tem chuveiro elétrico para tudo quanto é potência que você imaginar. Tem aquela super mega ducha, né, da Leonizete lá, tem umas máquinas de gastar energia elétrica. 4.500 ainda, eu tinha colocado 4.700, são valores bem razoáveis, né, de duchas, de chuveiros menos beberrões, né. 2 chuveiros, e aqui eu pus outros, né, como vários outros eletrodomésticos, para não ficar pondo uma lista muito grande. Então, aqui eu coloquei outros como 1.500. E aí, aqui eu tenho a minha potência dos equipamentos, que vai ser, vamos somar aqui, 167, mais 1.239, mais 2 vezes 167, ela tem 2 consumos iguais, né, de geladeira e televisor tem consumo igual, nem tinha reparado.
mais 1.111, mais 2 vezes 4.500, mais 1.500. Isso deu 13.351. 13.351. Confere. Confere, pessoal. Não, é 14.151. 14, então. Mas falta. Mas você somou a de iluminação aí. Falta somar a iluminação, né? Ah, tá. Então, aí vai potência instalada, então. Potência instalada. A potência instalada vai ser isso aí. A potência instalada vai ser a potência de iluminação mais a potência dos equipamentos. Vai ser igual a 800, a potência de iluminação 800, mais 13.351. Aí vai dar mais, então, 800, 14.151. 14.151 VA. Show! Agora bateu, Silas. Achamos a potência instalada. Dúvida, gente? Abra o coração. Abra o coração. E aí? Olha, meu chuveiro é 127, a bitola não era apropriada e com o tempo acabou quase pegando fogo e teve que trocar por uma mais grossa. É isso mesmo, Gabriel? Chuveiro 127, a maioria das instalações que eu conheço, todas são preparadas para chuveiro 220. Se passar para 127, é osso, cara. E toma cuidado, viu? Normalmente, o que acontece? As pessoas põem, sabe aquele elo de conexão, que eu esqueci o nome daquele elo de conexão, que você normalmente usa de porcelana, né? Você usa um de porcelana, mas tem muita gente que usa de plástico. Aí vai aquecendo, aquecendo, aquele plástico derrete, cai uma bolha, uma gota de plástico em cima de você. Imagina você tomando banho e receber uma gota de plástico derretido. Cara, Sindal? Sindal. Obrigado, Silas. É isso mesmo, conector Sindal. Cara, é osso. O Éder tá rindo aí. É das trevas, Éder. É das trevas, cai uma gota de plástico derretido em você. E muito importante o Gabriel fala. O que acontece quando derrete a fiação? Vai aquecendo, 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 ela derrete, aí ela perde as características de isolação e, na verdade, vão amolecendo e vão escorrendo, né? E aí um fio encosta no outro, o que acontece? Fogo! Pega fogo, curto-circuito, pega fogo. Se a instalação não for bem feita e não tiver o circuito de proteção para desarmar, pega fogo, gente. É muito perigoso. Existem casos de incêndio por causa disso, não é um nem outro, são vários, vários. Aí a Alessandra já mandou 14.151. Isso aí, Alessandra. A Bianca também estava no caminho aí, todo mundo. O Edilson perguntou, mas se vê danificar? Não entendi a pergunta. Qual parte se vê danificar? Se desarmar o circuito, né? Se desarmar com a parte de sistemas de proteção, aí ele vai danificar a sua fiação. Aí você vai ter que trocar tudo. O cabo é que o disjuntor está errado. Eu não entendi, Edilson. Se chegar a danificar o cabo, é porque o disjuntor não estava preparado, porque era para ele desarmar antes do cabo aquecer. Ah, tá. Obrigado, Silas. Entendi agora. Isso aí. O sistema de proteção tem que desarmar. Só que, o que vai acontecer? Cara, eu dava muita risada. A casa da minha mãe, eu falava, mãe, eu nem vou trocar para a senhora, não, nem vou ver. A minha mãe morava num apartamento muito antigo, e eu costumava brincar com ela, mãe, sabe o que é isso? Esse é um sistema inteligente para a senhora economizar com energia elétrica. Ela ria de mim, falava, Rodrigo, não, resolve para mim. Mas era muito ruim a casa dela, apartamento, não tinha jeito de ter acesso à instalação. Falei para a mãe, resolve, vamos trocar tudo, mãe. E ela acabou trocando tudo e melhorou lá. Mas deixa eu explicar para vocês, porque ele falou do sistema de proteção. Caso a minha mãe se ligava para tomar banho, e aí na direção do que o Edilson falou, e o Silas complementou, e eu concordo, você ligava para tomar banho, você tinha um tempo muito curto para tomar banho. Por quê? Porque o disjuntor que eles puseram, eles já puseram um disjuntor para proteger a instalação elétrica e foi instalado um chuveiro e não tinha jeito, eles fizeram a conta lá muito louca. E aí toda vez que você ligava o chuveiro, ele passava um tempo que o disjuntor era termoelétrico, então ele demorava para aquecer, na hora que ele aquecia o quê? Desarmava. Então eu brincava com a minha mãe, deixa aí, mãe, porque ninguém fica no chuveiro, né? Muito tempo. Mas isso, existe um risco de ir danificando a parte de instalação elétrica. Lá a gente trocou tudo. Não há quanta coisa, mas isso aí. Teve que trocar tudo, vai ter que trocar mesmo, fazer as contas. Nós até calculamos as correntes aqui já
eu troquei o chuveiro do meu quarto, era um chuveiro simples e coloquei um... Aí, ó, 7.800. Aí o Fulvio já mandou o chuveirão lá. Aí direto o disjuntor ficava Então, desarmando, pois o Fulvio comentou, professor, aí, comentou que trocou o disjuntor, mas se a bitola estiver errada, aí vai pegar fogo, não é? Não seria essa a ideia? Isso, João. O João acabou de colocar aí. O Edilson também colocou aqui. É perigoso, viu? Não, então, É muito... professor, eu não sei te falar qual que é a bitola do fio, mas o eletricista falou que o fio estava suficiente Ah, para bom. Então, se for o chuveiro. eletricista, tá Era só bom. o disjuntor que estava fraco. Aí estava desarmando toda hora. Porque a corrente que vai passar lá é 35 amperes. Com 25 amperes ele desarmava mesmo. Se for um Aí 220, né? eu coloquei um de 40 amperes agora. Aí deu certinho, aí vai pegar certinho. Só que aí a sua fiação, aí tem que olhar direitinho. Qual que Não, é o cabo, né? segundo ele, a Mas fiação era boa, até, tipo, eu não sei a bitola que era, mas ele falou que era suficiente, dava conta tranquilo. deve ser uns 10 milímetros, então. Deve Mas ser. enfim, o que importa é que tomar muito cuidado mesmo, né? E muito bem colocado. Obrigado, Fulvio, pela sua intervenção. Você colocou um caso real aqui que foi muito importante. Obrigado, Edilson. E o João também comentaram a mesma coisa. Isso é muito perigoso, gente. Muito obrigado pelo comentário e pelas observações, porque isso acontece demais da conta. Então, grava isso aí. Tem muita gente que fala assim, tá caindo o disjuntor, tá caindo. Foi o que a minha mãe me pediu. Falou assim, Rodrigo, troca esse negócio para mim. Eu falei, mãe, ele tá fazendo o papel dele. O disjuntor tá fazendo o papel dele, tá protegendo a fiação, porque pode causar até incêndio aqui. Então, se a senhora troca o disjuntor e não mexe na fiação, você pode causar um incêndio, pode gastar um grave problema na sua casa. Exatamente, perfeito, viu, gente? Abordagem, muito obrigado pela participação de todo mundo aí, porque é justamente nesse ponto que a gente precisa chegar, nos cuidados, né? Alguém comentar alguma coisa? Não, então vamos embora. Bola para frente. O Rocildo, achei que ele ia falar alguma coisa, que ele abriu o microfone, mas não falou, então vamos continuar. Então tá lá, nós temos a potência. Então a gente calculou o cálculo da potência instalada, agora nós vamos para o cálculo da potência. Cálculo da potência demandada. O que é demandada para instalada? Professor, não lembro da aula passada. Tá? Quebra esse galho aí. Faz um refresh na minha cabeça aqui, minha cabecinha. Potência instalada é tudo que a sua residência ou que aquela residência possui de equipamentos que estão, por exemplo, ligados na tomada. O que vem a ser o conceito de potência demandada? Potência demandada é o conceito do seguinte, de qual a potência, qual o consumo real da sua residência. Vou explicar melhor. Por exemplo, o fato de você ter 14.151 watts ligado na tomada, isso não significa que 24 horas por dia, 7 dias por semana, 4,5 semanas no mês, você vai estar com essa potência no talo. Isso não existe, gente, não existe. Né? Pode ser que tenha um maluco, claro, que possa tentar fazer isso, né? Mas às vezes não tem nem tomada suficiente para ele fazer tudo isso na casa dele. Mas enfim, pode ser que tenha. Mas a estatística e toda uma análise de demanda muito antigo, tá? Isso é uma análise muito antiga mesmo, prova que o quê? Por exemplo, uma casa com 4 banheiros, né? Que um dos maiores consumos de uma casa é o quê? Chuveiro, ferro de passar roupa, ar-condicionado, tudo que envolve aquecimento ou resfriamento, né? Tudo que envolve troca de calor, ele acaba gerando um consumo de energia elétrica, né? Então, todos esses equipamentos ele acaba usando. Mas, por exemplo, não é comum estar ligado todos os ar-condicionados da casa, todos os ferros de passar roupa que a casa tem, todos os chuveiros, tudo isso ao mesmo tempo, toda a televisão, todos os equipamentos, o micro-ondas, junto com a geladeira, sim, né? Mas com a máquina de lavar, isso não acontece. Então, a ideia é o quê? Que na sua casa existe um consumo médio. Por mais que exista uma potência instalada, existe um consumo médio. Por exemplo, durante o dia, não são todas as lâmpadas que são ligadas, nem durante a noite. É difícil você ter todos os chuveiros ligados simultaneamente, todo mundo resolver tomar banho ao mesmo tempo. Você querer ligar todos os equipamentos eletrônicos ao mesmo tempo. Então, a questão da potência demandada é, de acordo com o histórico, de acordo com estatística e de histórico de consumo, você
gerar o cálculo de uma potência que realmente você vai estar consumindo de forma real, tá? E essa é a ideia. Dentro da NDU 001, existe todo um conceito de como calcular o fator de, como usar o fator de demanda e como especificar o fator de demanda de acordo com o tamanho da residência, de acordo com o contexto, tá? E o meu desafio é que você estudasse, que você lesse, que você se interessasse, que você até me ensinasse mais, né? Vocês viram que a NDU é bem grande. Eu não vou falar para vocês que eu conheço a NDU inteira. Não é verdade. Não é verdade, tá? Eu não conheço a NDU inteira, ainda mais porque é uma norma da Energisa aqui para a região. Então, a nossa aula é até mais genérica do que isso, né? Mais abrangente. Mas é uma norma que é comum, muita coisa lá é comum para todas as regiões. Mas é muito interessante, vale a pena. O desafio é que o projeto de cada uma das equipes fosse baseado no NDU, não só para o consumo, mas também para a definição e uso do fator de demanda, tá? Mas eu não vou cobrar isso e não vai perder ponto quem não usar NDU, tá? É só um plus, né? Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa. Oi, alguém levantou a mão. Pode falar. Ô, professor, que nem, por exemplo, essa NDU que você mandou aí, ela é regional ou é geral da Energisa? Porque, por exemplo, eu sou de Bragança, eu posso considerar esses dados, ou aqui no estado de São Paulo tem uma outra, alguma coisa assim? Não, isso aqui é da Energisa. Então tá lá. Então se você for lá, 01. A Energisa, concessionária Energisa, usa, tá? Para para onde ela tá. Né? Porque a Energisa está aqui no geral. Pode existir se existir, ela vai fazer algum comentário, mas até onde eu sei, todas as Energisas, a mesma, para, por exemplo, Bragança, para Extrema, que é Energisa, nós usamos essa NDU 001. É um nível geral, então. É o nível geral deles. Mudaria, vamos até olhar aqui. Por exemplo, se fosse Eletropaulo, aí seria outras normas? Isso, eles vão ter... né? Vão ter outra concessionária, vai ter a norma delas. Será que, professor, mesmo sendo, vamos supor, Eletropaulo e Energisa, vamos por aí, os dois exemplos, eu acho que, querendo ou não, eles vão por caminhos diferentes, mas com a mesma finalidade, acho que vai chegar bem próximo ali, né? Não, os conceitos são muito parecidos, até é muita coisa parecida, é isso mesmo, não tem... Eu acredito que até um usa um pouco do outro para reciclar, né, para melhorar e para manter atualizado. Uhum. Mas aqui, voltando à questão da potência demandada, qual que vai ser o valor da potência demandada? Vai ser o valor da potência instalada, que a gente já viu essa fórmula na semana passada, vezes o fator de demanda. O fator de demanda, no nosso caso, eu pedi para vocês considerarem um fator hipotético de 0,85. Então, vai ser 14.151 vezes 0,85. Potência demandada vai ser igual a 12.151 vezes 0,85. 12.028, é isso? 12.028,85. Vou fazer de novo. Não, preciso fazer de novo. 14.151 vezes 0,85. Isso mesmo? Bateu? Tranquilinho? Tá, acabou o exercício? Não, calma aí, acabou não. Então, a gente fez até aqui, consultar os consumos. Agora, nós vamos para onde? Nós vamos para a parte... E, por favor, de novo, atenção, né? Porque daqui a pouco eu vou pedir para vocês fazerem isso para o projeto de vocês, hoje, nos seus grupos, tá? Então, agora nós vamos determinar o tipo de entrada. Então, lá, determinar o tipo de entrada. Então, hoje, vou deixar um tempo para vocês fazerem, para não falar que está acumulando, que tem 10 projetos, 50 projetos aí. Brincadeira, eu sei que é difícil, por isso que tenho que respeitar e tenho que dar tempo para vocês fazerem também, tá bom? Então, aqui, ó, determinar o tipo de entrada. E aí, professor, como que determina? Ih, lasqueira! Como que faz isso? Vamos lá! Aula passada. Eu vou seguir aquela tabela que o senhor passou, né? De monofásica, bifásica, trifásica. Isso, mas a gente vai fazer os 4 passos aqui principais, ó. Qual que é o primeiro passo? Primeiro passo. Potência demandada prevista total. Então, qual que é a potência demandada prevista total? Então, potência
demandada está prevista aqui. É os 12.028,35 VA. Então, a gente já calculou. A gente já fez o primeiro passo. Segundo passo. Quais são os tipos de alimentação que nós temos aqui? Quais são as tensões de alimentação dos equipamentos aqui? Olha lá, nós temos 127, a gente precisa de 127, a gente precisa de 127, precisa de 127, precisa de 127. Opa! Fase a Preciso de fase. 220 também. Então, aqui, tensões necessárias. Eu vou precisar de 127 volts e 220 volts. Então, não tem como ser um sistema monofásico, vocês concordam? Aqui eu preciso de um sistema bifásico, já que eu vou explicar por quê. Eu vou ter que usar até minha arte de desenhar. Nossa, vou usar o Paint para tentar desenhar para vocês. Se fosse o quadro, é mais fácil, mas fazer o quê, né? Tecnologia. Então, aqui eu vou precisar do sistema bifásico. Por que bifásico? Porque eu não consigo ter 127 volts e 220 volts ao mesmo tempo com um sistema monofásico. Porque monofásico é de uma fase só. E em uma fase, você pode ter ou 127 volts ou 220 volts. Em uma única fase, você não consegue ter dois valores simultâneos. Então, aqui, ó, eu já matei um problema, uma questão do exercício. Mas vamos lá, vamos para o terceiro passo. Todos esses passos vocês vão precisar definir, tá? No projeto de vocês. Qual é o terceiro passo? Está lá, ó. Isolação entre equipamentos. Aí tem uma norma específica, nós vamos estudar ela, tá? Calma, respira. Puxa o ar, calma. Nós vamos chegar lá para definir quais são essas normas de isolação, tá? Inclusive a NBR, que nós já falamos, 5410, que é a principal delas de baixa tensão. Então, isolação entre equipamentos. Eu pedi... Vamos lá. O que eu falei no enunciado? Determina... E a necessidade de isolação elétrica entre cozinha e lavanderia dos demais cômodos da casa. Então, o que eu pedi, ó, para a cozinha e a lavanderia estarem isoladas dos demais itens da casa, tá? Então, cozinha e lavanderia. Será que é possível? Ué, vamos pensar juntos, daqui a pouco a gente pensa. Então, aqui, isolação entre equipamentos. Necessidade, isolar... Seria fazer sistema independente, professor? Independente na rede, disjuntores ou rede específica para esses cômodos? É isso mesmo, é fazer circuitos separados, separando por fase. Você tem que separar as fases deles, né? O seu circuito você vai separar e as fases. Você vai ter que pôr a mesma fase para a cozinha e lavanderia e pôr uma fase diferente para os demais. É claro que tem a questão do balanceamento das fases que você está usando. Então, pode ser que você não consiga 100% da isolação. Mas dá para fazer uma isolação bacana aí com esse jogo de equilíbrio de fase. Daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre isso. O quarto passo é o quê? Existe alguma máquina especial, né, que a gente colocou? Existência de motores ou máquinas de solda na instalação? Alguma máquina especial? Algum equipamento especial? Não, né? Nós não estamos usando. Então, não é. Tem gente que vai montar uma oficina na casa, né? Acaba colocando máquina de solda na casa, acaba colocando alguma esteira, alguma coisa que usa motores, mas não é o nosso caso. Então, a partir disso aqui, nós fizemos os 4 passos. Opa, continua aqui. Depois desses 4 passos, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em cima dos tipos, né? Então, vamos lá. Primeiro, pode ser um tipo monofásico? Nós já tivemos uma resposta aqui, ó. Não pode. Por que não pode ser um tipo monofásico, professor? Porque o monofásico você vai ter... Primeira coisa importante, a potência é até 7.500 watts. Nós estamos consumindo 12.000. Então, já não pode. Segunda coisa importante que não pode... Ou é 127 ou 220. Não tem como ter os dois ao mesmo tempo. Ou 127 ou 220. Aqui eu preciso de 127 para os equipamentos e 220 para o chuveiro. Então, não tem como. Então, tipo monofásico realmente não daria. Lembrando que existe o tipo M, 127, que você vai ter na tomada
disponível 127 em todas as tomadas, ou tipo M220, onde você vai estar disponível em todas as tomadas 220. Aguenta a mão aí que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ainda na aula de hoje, para esclarecer mais um tiquinho sobre isso, tentar esclarecer melhor o que é trifásico, bifásico, monofásico, e a formação dessas tensões, né? Da onde veio o 220, professor? Até agora você não falou. É que raio? Explica esse negócio de 220. Calma. Nós vamos chegar lá. Vamos devagar. Step by step. Tá? Então não pode ser monofásico. Bifásico pode ser? É de 7.500 até 15.000 watts. Então, ok aqui, ó. 15.000 watts, ok aqui. Concordam? Eu vou colocar aqui tudo detalhado. Para salvar isso aqui, tá? Não pode ser, pois a potência demandada maior que 7.500 VA e a residência necessita de 127 e 220 volts simultaneamente. Tá, justifiquei aqui porque eu vou salvar isso aqui depois para colocar no liga tipo B. Tipo B, aí eu vou pôr aqui, primeiro passo, ok? Atende até 15.000 VA. Demandada. Segundo passo. Segundo passo vamos lá. Tensões necessárias, 127 e 220. Atende? Sim, mas tem que saber qual dos dois tipo atende. Então, vamos lá, eu vou fazer uma pergunta e daqui a pouco eu vou detalhar isso, tá? Quem não sabe ainda, fica tranquilo, a gente não entrou tão detalhes ainda. Os dois tipos bifásicos conseguem atender essa necessidade da casa? Tanto o tipo B, 127, ou o tipo B, 220, atende essa necessidade de duas tensões distintas, essas duas tensões distintas? 127 volts, 220 volts? E aí, o que vocês acham? Ninguém me respondeu, mas tudo bem, vou responder a Alessandra. Alessandra, qual é o fator de demanda? Alessandra, você pode... eu estimulo vocês a estudarem LDU 001, para chegarem à conclusão de qual o fator de demanda. Mas caso vocês não queiram, vocês podem colocar aí um fator de demanda hipotético, né? Eu sugiro aí um fator de demanda na casa de 0,8 a 0,9, 0,75 a 0,9, tá? Mas vamos lá, então, voltando. Aqui, ó, nós temos ok, mas não é ok para as duas. Apenas B 127. Tá? Vamos pôr tipo B 127 atenderá. Ou vamos pôr aqui já direto, porque será capaz de fornecer as tensões de 127 volts e 220 volts. Professor, mas por que a tipo B 220 não consegue? Eu vou explicar melhor com desenho, mas já adianto. Tipo B 220, tipo B 127, de uma fase para outra, você tem uma tensão de 220 volts, que é uma relação de raiz de 3. Tipo B 220, de uma fase para outra, você tem 380, que é a relação de raiz de 3. Então, eu não quero 220, 380, eu quero 127, 220. Por isso que eu preciso do tipo B, 127. Terceiro ponto. Terceiro ponto, a parte de isolação, ok. Como eu tenho duas fases, eu posso usar uma fase para atender a lavanderia e a
e a cozinha, e a outra fase eu atendo o resto da casa. De posse de 2 fases distintas. É possível prover uma isolação elétrica razoável. E quarto é que realmente a gente não precisa, né? Ok, não tem nada, então é ok. Então, eu não preciso nem tentar o tipo trifásico, porque o tipo trifásico é só se eu precisasse de uma potência maior ou se eu precisasse de mais fases, que não é o meu caso, tá bom? Então, aqui, o tipo resposta, então. Tipo de entrada. Deixa eu só ver a pergunta para ficar bonitinho, igual a pergunta. O tipo de entrada mais adequado. Então, o tipo de entrada mais adequado será o B527. A justificativa está aqui em cima. Deixa eu salvar isso aqui já. Senão... Calma aí. Apertei. Aqui, tá? Aqui é o exercício. Não, filho, calma. Não faz caca. Então, exercício de fixação, aqui é a solução. Solução, exercício de fixação. Isso. Salvo. Tá? Depois eu coloco no portal para vocês a solução aqui bonitinho. Dúvida, gente? Até aqui? Tudo bem, pode ter dúvida com a formação dos 220 e 127. Vou desenhar. Fora isso, nas contas, nas formas aqui. Ah, é verdade, eu posso mandar no grupo também. Daqui a pouco eu mando no grupo também. Mas eu tenho que colocar sempre no portal também, para você acostumar, né? Ser nosso principal de caminho aí de communication. Então vamos lá, agora vamos. Oi, pode falar. Professor, aqui em Oi. casa eu tenho dois chuveiros de 6.800 watts. Oi. O fio, a bitola dele é 10. E ele, no chuveiro, pede 32 amperes. E eu coloquei 40 amperes. No caso, esses dias eu tive que ligar, fiquei com medo. Um chuveiro estava ligado, fiquei com medo de ligar o outro. Teria algum problema se eu tivesse ligado? Mas responde para mim, você colocou os 2 chuveiros no mesmo circuito? Não, separado. Tem 2 disjuntores de 40. Ah, um disjuntor, na verdade você tem um disjuntor, esse disjuntor saiu com um fio de bitola de 10 milímetros até o seu chuveiro, e é só isso que está ligado no disjuntor. Isso, até no quadro. E o outro é a mesma coisa. Sem problemas, o único problema é a sua chave geral da sua casa, né? Não sei se foi você que fez também, a chave geral tem que suportar, o disjuntor, né, lá do quadro principal, onde que está a entrada da sua casa, tem que suportar isso. Mas não tem problema nenhum. A fiação, aparentemente a fiação está adequada, aparentemente seu circuito de proteção também está adequado, e pode ligar os dois. Aqui em casa eu tenho 3 chuveiros, e a gente liga os 3 ao mesmo tempo, em casos, né, obviamente, em casos de exceção, mas o Sapecos tem os 3 aí, no inverno não, e o pau come e nada acontece. Ah, tá, beleza. Eu fiquei meio com receio esse dia. Não liguei, não, eu precisei esperar. Não, aí o único problema que pode acontecer é se o disjuntor de entrada da sua casa estiver mal dimensionado. E aí ele pode desarmar. A gente vai fazer todos esses cálculos aqui, viu, Silvano? Tá. Mas aí você vai aprender direitinho para você ficar bem tranquilo. Valeu, então, obrigado. Alô, então vamos lá para o Paint para eu tentar explicar para vocês a questão do monofásico e bifásico. Nossa. Tô pensando que isso aqui é o melhor lugar para desenhar.
Eu acho que o Visio vai ser melhor para desenhar. Vamos caçar com o que tem, né? Deixa o Paint aberto, se eu não... porque o Paint vai mostrar minha tremedeira. Vamos usar diagrama elétrico mesmo. Então, vamos lá. Aqui, ó, você vai ter um sistema... O que é um sistema monofásico? É o sistema que vai ter aqui... Deixa eu ver. Cadê? Ô, lasqueira de linha. Tá, isso aqui. Ai. Cadê? Escrevi em cima da linha. Vamos de novo, C, Ctrl V. Então, sistema monofásico, o que eu tenho? Vamos lá. Vou falar nada de novo. Vou só relembrar o que a gente já viu. Então, no sistema monofásico, eu tenho o quê? Ó? Eu tenho um sistema 2 fios, olha lá. Abrange unidades feita a 2 fios, uma fase e um neutro, que pode ser 127 ou 220. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui, aí que eu posso chamar isso aqui, ó, por exemplo, de fase. E neutro. Sendo que a minha fase, ela pode ser o quê? Essa fase no sistema monofásico, ela pode ser 127 volts ou 220, tá? Se a fase for 127 volts, o que você vai ter? Você vai ter, agora que são elas que eu vou ter que desenhar. Daqui até aqui, ficou bom não? Tá bom, vai, quebrar galho. Desse cara até esse cara, daqui até aqui, ó, você tem 127 volts se a sistema for... Se você tiver uma fase de 127 volts, se o sistema for M127. Porque ele é monofásico 127. Então, você tem nessa fase que ó, vale 127 volts. E aí, da fase até o neutro, você tem 127 volts. Qual que é o outro sistema monofásico que você pode ter? O M220. Nesse M220, você vai ter o quê? Essa fase sua, ela não vai ser mais 127, mas ela vai ser uma fase de 220. O que é uma fase, professor? Estou boiando ainda. Chega 2 fios na sua casa, tá? Chega 2 fios. Um fio é fase, nesse caso, né? Para cá, ó. Um fio, chega 2 fios. Um fio a gente chama de fase, outro fio a gente chama de neutro. Fase é o que tem a energia. O neutro é como se fosse algo neutro, né? Que não tem energia, que é o que dá o retorno, tá? Então, aqui, ó, nesse caso, a fase é 127 e aqui eu tenho o neutro. Da fase pro neutro,
né? Na sua tomada você tem 3 pinos. Tá, vou escrever aqui embaixo para vocês enxergarem. Deixa eu fazer um desenho de 3 pinos aqui. Fazer um negócio bem exagerado, tá? Só para ficar fácil de enxergar. A sua tomada, ela tem 3 camadas. A sua tomada, ela tem 3 camaradinhas desses, né? Nesse caso aí, ó, o que ele vai ter? Ele vai ter um F aqui, por exemplo, Ctrl+C, Ctrl+V, uma fase aqui. Ele vai ter um N, que é um neutro, Ctrl+C, Ctrl+V, para ligar no equipamento. Esse terceiro pino, que às vezes a gente nem liga, professor, é aí que é brilhante, que a gente vai ter que falar, e nossa matéria precisa bater muito nessa tecla. Esse cara aqui, ó, é o fio terra ou de proteção. Vou chamar de P de proteção, porque ele é mais conhecido assim. Mas ele é o fio do aterramento. Então, na sua tomada, você vai ter o quê? Ligando no equipamento. Esse cara... Né? Aqui, ó. É isso que eu estou querendo desenhar para vocês. Vai ser uma fase, aqui é a proteção sempre, e aqui pode ser o neutro, né? Tá? Fase, proteção e neutro. Tá. Isso é um sistema monofásico. Agora vamos para o sistema bifásico. Bifásico. Nesse caso, a gente tem o sistema B127. O que seria o B127? O B127 seria... isso aqui. No sistema B127 você tem isso aqui. Vamos lá, vamos voltar, só para enxergar. Você tem aqui, ó, sistema bifásico, um sistema 3 fios, onde dos 3 fios você tem 2 fases e um neutro. Então você tem aqui 2 fases, cada fase dessa vale quanto? 127 volts. Então você tem uma fase de 127 aqui, outra fase de 127 aqui e tem um neutro. Então, ó, do neutro para a fase você vai ter o quê? 127. É isso aqui que você vai ter aqui, ó, de um neutro para a fase. Mas qual que é o valor, professor, que eu tenho de uma fase para outra fase? Que é isso aqui. Vou distanciar um pouquinho aqui. Vai ficar mais bonitinho. Daqui, ó, de fase para fase, eu tenho 220 volts. Por que eu consigo ter a tensão de 220? Porque quando eu pego uma fase para outra fase, eu tenho 220 volts. Quando eu pego da fase para o neutro, eu tenho 127. Então, com a combinação dessas três grandezas, 2 fases e esse neutro, eu consigo criar tudo isso. Lembrando que o sistema de geração, ele gera 3 fases distintas. A gente chama ela de A, B, C ou R, S, T. Aqui eu estou falando de 2 fases distintas. Essas fases, elas têm uma diferença, uma defasagem de 120 graus, tá? Não são 2 fases iguais. Não é a mesma fase, né? São fases distintas, tá bom? Não é a mesma fase, não está em fase, né? O 127 e o 127. Eles estão defasados e aí ele gera esse sinal de 220
volts, tá? Eu vou montar aqui embaixo aqui para vocês entenderem. Aqui no B127, eu continuo podendo ter o quê? Uma fase, um nêutron e um proteção, tá? Ah, professor, mas... aí vem a pergunta... Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Geralmente, qual disjuntor é usado no painel geral 127? Tem alguma norma? Jorge, nós vamos falar só sobre normas, existe norma só sobre disjuntor, tá bom? Mas a norma é uma norma de especificação das características do disjuntor, não do fabricante, né? Por exemplo, eu uso Siemens. Eu vou usar o... Não gosto de usar Siemens, eu gosto de usar Schneider, né? Recentemente, essa semana passada, eu visitei uma empresa que só usava Schneider. Só Schneider. E aí, alto padrão. Não, eu gosto de ABB. Não, eu gosto de... Como que chama mesmo? Nossa, eu vi esse dia atrás um disjuntor que eu olhei e falei, cara, eu nunca vi essa marca na minha vida. Esquema é Stack, é mais barato. Stack... Não, mas, Silas, obrigado pelo seu comentário. Stack é ainda dos mais baratos, ele é ainda o melhorzinho, sabia? Na minha opinião, o Stack ele ainda tem um bom resultado. Eu vejo muita empresa usando Stack. Mas tem muita marca estranha aí no mercado, viu? Mas Stack eu gosto. Eu acho bacana. Foda é quando não tem padrão, aí você coloca no quadro de várias marcas e cada uma é de uma altura, fode com o painel. Perfeito, Silas. Obrigado, viu? Obrigado muito pelo seu comentário. Exatamente. O Silas está falando de algo mais, vamos dizer assim, a evolução da nossa disciplina. O que acontece? As empresas fazem isso, na minha opinião, por querer. Por quê? Quando você faz, ela cria o padrão dela, e aí, o padrão do disjuntor, para quê? Para você fazer um quadro, né, bonitinho, com todos os disjuntores da marca dela. E aí, o que acontece quando você pega um disjuntor de outra marca? Aí tem dimensões distintas. E aí, Silas, muito obrigado pelo seu comentário. Na norma, ela fala um negócio muito importante, que é o quê? Quando você tem um disjuntor isolado, ele tem um funcionamento X. E o Silas deve já ter visto isso na prática. Quando você coloca vários disjuntores, um colado no outro, eles têm o quê? Eles têm funcionamentos diferentes. Por quê, professor? Quando eles estão juntos, eles se atrapalham? Gente, é efeito Joule. Olha que coisa mais linda. A física é um negócio muito bonito. Quando o cara está sozinho, ele esquenta, mas como ele tem um espaço de circulação de ar muito maior, o que acontece? Ele se resfria por toda aquela área dele. Quando você cola um disjuntor na esquerda dele, cola outro disjuntor na direita dele, o que aconteceu? Você diminuiu o espaço de dissipação de calor dele. E aí acontece, esse disjuntor ele gera um calor que passa para esse disjuntor, que passa para esse esquenta esse, que esquenta esse, e gera um efeito de transferência de calor de um para o outro, e como uma boa parte dos disjuntores são termomagnéticos, a parte térmica influencia no desarme, eles alteram seu ponto de desarme. Professor do céu, mas calma aí. Desculpa, empolguei. É que o Silas falou um negócio perfeito da questão do diâmetro, né? Da construção do disjuntor, e eu lembrei que isso é muito importante para vocês também, para a gente falar um pouquinho sobre essa parte da influência dos disjuntores, um coladinho no outro. E alguém pode ver o disjuntor e falar, nossa, por que esse disjuntor tá... Depois que eu pus outros disjuntores e começou a desarmar. Que macumba é essa? Não é macumba, não, é física. E aqui, ó, eu tenho aqui, ó, mesmo no do B127, eu posso ter o 127. Por que eu vou ter o 127? Porque eu vou ter aqui, ó, bonitinho, uma fase, um neutro e a proteção. Fase, neutro... Ah, professor, calma aí, tem outra coisa, foi o que eu pensei e não falei. Como assim que o senhor está falando que aqui chega 3 fios e aqui o senhor está falando, ó, um fio, ó, 1, 2, 3, 4, tem a proteção e esse quarto fio. Calma, jovem, esse quarto fio de proteção é o fio que você precisa ter na sua instalação elétrica. Você quem tem que fazer o aterramento. Você que vai ter que gerar esse quarto fio de proteção. Por exemplo, uma maneira muito simples, que foi comentada nas últimas aulas, é você gerar uma triangulação de estacas de cobre, né? E aí você gerar um ponto de aterramento para a sua estrutura, mas nós iremos falar disso nas aulas futuras.
Take it easy, fique calmo que a gente chega lá. A gente vai contando um pouquinho do futuro, manda uns spoilers aí para vocês darem uma animada, mas não é para animar, não é para desanimar não, tá? Nós vamos chegar lá, e vamos chegar lá com muito conhecimento e vocês vão detonar nessa disciplina. Então, aqui, ó, da mesma forma, pensando em tomada, né, para um sistema bifásico 127, você consegue ter o 127 e você consegue ter... Calma aí. Para a mesma tomada, né, de 3 pinos, o quê? Você vai ter aqui, ó, em vez do neutro, você vai ter outra fase aqui. Se você tiver fase, olha lá, fase, 220. Se você tiver fase neutro, olha lá, fase neutro, 127. Tá? E é assim que é possível fazer um sistema, por exemplo, bifásico, é assim que você consegue ter as duas tensões na sua casa com uma entrada bifásica, 2 fases, cada uma dessas fases com 120 graus de diferença uma da outra. O sistema trifásico, professor? Vamos lá, vamos desenhar. Eu sei que nós estamos perdendo tempo nisso aqui, mas eu acho que é um tempo importante para as pessoas que não têm muito conhecimento. O sistema bifásico 220 é a mesma coisa, só que cada fase é 220, de fase para fase é 380 volts, tá? E de fase para neutro é 220. Só que como não é muito usual, eu nem coloquei para vocês. O sistema básico, eu vou pôr aqui T127, que é o mais comum para residência, ou para instalações de baixa tensão. Aí nós vamos ter, como o próprio nome diz, trifásico. Nós vamos ter mais um conjuntinho desse aqui, aonde você vai poder ter, em vários pontos, a formação do 220. Aqui, ó. Você vai conseguir gerar o 220 de uma fase... Dessa fase para essa fase, você consegue gerar 220. Dessa fase para essa fase, você consegue 220. Dessa fase para essa fase, você consegue gerar 220. Tá? E você consegue gerar o triângulo também de 220. E de fase para neutro, você consegue gerar os 127 volts. E a mesma coisa acontece aqui na tomada, se você tiver as tomadas. Tá bom? Show! Show da vida! Depois eu vou... aproveitar esse desenho aqui, não vou jogar fora, não. Vou colocar numa apresentação para ajudar vocês depois. E aí, falei pra caramba, o que vocês acharam ali? Tranquilo? Dúvidas? O Leandro colocou JNG. Caramba, JNG, não conheço não, Leandro. Xing Ling. Esse aí deve ser daqueles bom pra caramba, né? Dureza. Oi. No bifásico 220, a tomada, então, são 2 fases e o terra. Não tem neutro, então? Não tem neutro. Bifásico, você fala nesse cara aqui, né? Cadê você? Cadê você? Aqui, ó. Sistema bifásico 220, é esse aqui. Não tem neutro, é só proteção. Certo. Se a casa na casa que não tem proteção, a casa que não tem proteção, não tem nada conectado aqui, ó. Eles não costumam conectar. Mas tem casa que eles conectam neutro junto com terra. Eles associam, mas isso não é o indicado, tá? Não é indicado. Tem tipo de conexão. Desculpa, pode perguntar. O trifásico? O trifásico, são 3 fases de 127, né? Isso, cada uma 120 graus de defasagem uma da outra. Se eu quiser ter um trifásico 220, aí vai para quanto daí no final? São isso. Esse cara a gente chama de T127, mas ele vai gerar
o 220, né? Você vai ter o trifásico 220 a partir dele. Para você gerar o trifásico 380, aí você vai ter o T220, que são 3 fases de 220, que vai gerar o trifásico 380. Ah, ok, entendi. Obrigado. Nada. Sei que algumas pessoas não podem ter tanta intimidade com essa disciplina e às vezes estão se sentindo um pouquinho de dificuldade. Mas, gente, a ideia é essa. Vamos falando, vamos interagindo. A aula que vem eu volto um pouquinho para trás, falo um pouquinho mais disso aqui, vamos para frente e aí vamos que vamos. Não é comum, não. O terceiro pino ele não é comum para ser usado como neutro. O terceiro pino ele foi feito e foi idealizado para ser a proteção, tá? Normalmente as carcaças dos equipamentos, eles são conectados ao terceiro ponto, que é ao fio de proteção. Isso é o que traz a segurança para a residência, né? Toda a questão de cuidados de segurança mesmo, e com os dispositivos de proteção, inclusive, tá? Os dispositivos de proteção, normalmente, eles são conectados de uma fase para a parte de proteção, para a parte de terra mesmo, para o fio de proteção, tá? O neutro, normalmente, ele é usado como retorno mesmo. É doido, né? É doido, mas nós vamos andando. Beleza, gente? São 9 horas, quer dizer, 20 horas e 59 minutos, quase 9 horas, e agora é a hora da prática do projeto. Nós temos que praticar o projeto agora, então eu vou dar 30 minutos para nós praticarmos projeto. O que é praticar o projeto? Eu preciso que vocês peguem tudo que nós vimos aqui, que é o quê? A questão vocês já fizeram a questão do levantamento do consumo, quais são os equipamentos, e aí eu quero que vocês vejam quais são os equipamentos, que vocês, de repente, olhem lá na NDU, revisem a questão do consumo. A questão do fator de demanda pela NDU, eu acho que vai ser o tempo vai ser curto para vocês conseguirem fazer isso hoje, tá? Então, eu não queria que vocês investissem tempo nisso agora, queria que vocês investissem tempo depois. Hoje eu queria que vocês usassem, por exemplo, o fator de demanda teórico, a ideal de 0,80, por exemplo, 0,82, 0,83, podem definir por enquanto, e definisse o tipo de entrada, fizessem os 4 passos lá, fizessem as contas e interagissem. Qual que é a ideia? Eu gostaria muito que vocês disponibilizassem aqui para mim o link da reunião que vocês vão fazer com o grupo de vocês. Aí vocês colocam o link da reunião aqui, ó, no chat, aqui, né, estou apontando com o dedo, mas aqui no chat, coloquem aqui, ó, coloquem aqui. Eu gostaria de entrar no grupo quem passar o link da reunião do Google Meets aqui, eu queria entrar, ver como que tá, ver se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta para o seu grupo, e a gente interage, e daqui 30 minutos a gente volta. Só antes de fechar aqui, vamos responder a pergunta do Jorge. Uma rede de trifásico desce 3 fases e um neutro, totalizando 4 fios. Depende, Jorge, depende da maneira como você está fazendo o seu trifásico, tá? Se é triângulo ou se é estrela, tá? Mas normalmente são 3 fases e um neutro, você consegue fazer esse trifásico para você ter o neutro, né? Na rede trifásico você vai ter o neutro, você precisa do neutro para formar, mesmo o seu trifásico, você precisa do neutro para você formar, por exemplo, 127, que é isso. Ai, Jesus, calma aí que eu vou ter que sair daqui. Normalmente o comando precisa do neutro, né, professor? Isso também, calma aí que eu vou mostrar aqui. Ah, foi. Então tá lá, ó. São 3 fios, 3 fases e um neutro, né? 4 fios, desculpa. São 4 fios, 3 fases e um neutro, e aí você vai ter os 4 fios que vêm as 3 fases e o neutro, e ainda você vai ter o fio de proteção local. Que aí é o fio de proteção, por exemplo, numa grande empresa, que é o caso, por exemplo, a Multilaser, ela possui a malha de aterramento, que é a malha também, normalmente a malha do SPDA da fábrica, que é o Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica, que é uma malha grande, que rodeia toda a fábrica, todo o perímetro da fábrica, e a malha também de aterramento, né, possui um valor ohmico aí de resistência abaixo de 1 ohm normalmente. E aí você usa esse ponto como seu ponto de proteção. Mas é isso mesmo, são 3 fases e um neutro que desce, e aí o fio de proteção, que é o seu 5º fio, é local que você pega, tá?
e aí sua máquina, a carcaça da máquina tem que estar aterrada, a estrutura da máquina tem que estar aterrada, e assim por diante. Beleza, gente? São 9 horas... Ah, tá, vamos por 9h20, 21h05 agora. Então, nós vamos ter agora 30 minutos, então até as 21h35. Então, nós vamos agora até 21h35. Eu quero que vocês se reúnam em grupos e façam, e já definam... Gente, por favor, aproveitem também o momento de agora já para estruturar o projeto. O que eu quero no projeto? Eu quero que uma capa com o nome da disciplina, com o nome de cada um dos integrantes, com o RA na frente, tá? Depois vem o quê? Depois da capa vem a introdução, você vai falar um pouco sobre a planta da sua residência, né? Depois você vai descrever quais são os equipamentos, depois vem para a parte de projeto já, né? Quanto que é o consumo de cada um, o cálculo da demanda, né? Da potência instalada, da potência demandada, depois a definição do tipo de entrada. Ó, o Silas já colocou o Google Meets dele, daqui a pouco eu já estou entrando, vou dar um tempinho para vocês e já vou entrar, tá joia? Então separem nos grupos, e aí vocês coloquem aqui para mim que eu vou entrando nos grupos para interagir com vocês, e às 9h35 nós voltamos para retomar e iniciar o conceito de quê? De iluminação. Não precisa ser artigo, tá? O Éder perguntou se tem que ser modelo de artigo, ou tem o modelo do artigo, não precisa ser um artigo científico. É claro que o melhor dos projetos, quem ficar top, quem usar NDU, tudo, eu vou propor para nós escrevermos um artigo juntos, tá? O melhor projeto, tá? O que ficar mais top das galáxias, no final, eu vou propor para a equipe, se ela quiser bem, se não quiser, a gente propõe para o segundo melhor, para a gente desenvolver um artigo científico e publicar isso aí numa revista científica, e isso vai contar para o seu currículo, para o seu histórico aí. Show? Então, vamos lá. 9h05, 21h05, vamos até as 21h35, então, fazendo o projeto aí. Depois nós vamos para o conceito de iluminância, tá? Iluminação. Então, vou parar aqui.